Hare Krishna, então, se pode chambrita os comentários de Bhaktivinoda Thakur, né? Do sexto verso aí. A instrução do sexto verso é que é impróprio notar defeitos mundanos em devotos puros e considerá-los como sendo meras almas condicionadas. É impossível que os devotos caiam em má associação e cometam ofensas contra o santo nome. Talvez eles tenham algumas imperfeições em seus corpos, em suas naturezas, falta de limpeza, deformidade, feiura, velhice e tudo mais, são imperfeições do corpo. Nascimento numa casta baixa, rudeza, letargia e tudo mais são imperfeições do caráter, né? A água do Ganges é considerada pura a despeito da aparência natural com bolhas, espuma, lama e tudo mais que pareça nela. E sua natureza é de transcendência, liquefeita, não é afetada. Analogamente, os Vaishnavas que realizaram suas identidades eternas não ficam contaminados pelas transformações naturais do corpo físico, como nascimento, velhice e morte. Portanto, mesmo ao observar as imperfeições em um Vaishnava puro, aquele que se pretende realizar bhajan não deve jamais desrespeitá-lo. Por desrespeitar uma personalidade assim, nos tornamos ofensores a Paradis. Então, o verso 7, comentário de Bhaktivinoda Thakur, né? Terceiro verso do Upadeshambrita estão citadas as qualidades e atividades que nutrem o Bhakti. Além dessas qualidades e atividades, esses versos descrevem o processo de cultivo de cantar o Krishnanama e demais processos através de Sambandha Gyana. Bom, a língua aflita pela icterícia de avidya não pode narrar os passatempos de Krishna ou cantar o seu nome. Por tomar regularmente o açúcar candy, de ouvir e cantar o Nama, Rupa, Guna e Lila de Krishna com grande respeito, nos tornamos capazes de erradicar a doença da ignorância. Cada diva, como uma minúscula partícula de consciência dentro de um raio do sol da consciência completa, o sol de Krishna é por natureza uma serva eterna de Sri Krishna. Quando a diva se esquece desse fato, é tomada pela doença da ignorância, devido a isso ela fica desprovida do gosto pelas atividades devocionais. Lideradas pelo cantar do santo nome de Krishna, mas por ter boa associação e como resultado da misericórdia recebida do Sadhu, Guru e Vaishnavas, ela se torna capaz de se lembrar dos nomes, formas, qualidades e passatempos de Krishna e gradualmente obtém a realização de sua identidade eterna. Conforme a realização de sua natureza eterna, gradualmente se expande o seu gosto pelas atividades devocionais, como cantar Krishnanama, vai aumentando proporcionalmente, simultaneamente sua ignorância vai sendo dissipada a cada passo. Essa é a base da comparação com o açúcar candy. A língua de uma pessoa aflita pela icterícia não achará o açúcar candy saboroso. Portanto, com entusiasmo, firme fé e paciência, devemos sempre continuar a ouvir e cantar os nomes, formas, qualidades e passatempos, né, de Sri Krishna. Agora a gente vai para o verso 8, né? Comentário de Bhaktivinoda Thakur, verso 8. Então vamos lá. Bhaktivinoda Thakur. Bom, este verso descreve o médio bhajana, bem como o lugar ideal para se realizar bhajana, com a intenção de executar incessantemente o processo gradual de sadhana. Devemos utilizar cada momento da vida dedicando a língua em realizar kirtana dos nomes, formas, qualidades e passatempos de Sri Krishna de uma maneira adequada e então dedicar a mente em Shmarana ou lembrança deles. Este processo deve ser executado enquanto se reside em Vraja, sob orientação de devotos que estão imersos em Vraja Rasa. A realização desse Manasa Seva, ou serviço prestado com a mente, depende unicamente se residir mentalmente em Vraja. O verso 9, que já está nele aqui, verso 9, comentário de
Bhaktivinoda Thakur, né? Esse 9º verso nos informa que Siradakunda é o melhor de todos os lugares adoráveis. Como Sri Krishna nasceu na cidade de Mathura, ela é superior a Vaikunta, a realidade de opulência imensa no céu espiritual. Dentro do distrito de Mathura, a floresta de Vrindavan é a melhor da localidade. A colina de Govardhan é o melhor lugar em toda a área de Vraja, porque Udharapani Sri Krishna ali realizou inúmeros passatempos. O Siradakunda está situado esplendidamente bem perto de Sri Govardhana. Esse é o melhor de todos os locais, por ser um reservatório especial do nectário amor divino de Sri Krishna, Premambrita. Será que alguém que pretenda realizar bhajan não será capaz de servir ao Siradakunda? Ou seja, os devotos de Bhagavan certamente devem prestar serviço ao Siradakunda, querem seus corpos materiais, querem suas formas espirituais perfeitas. Os devotos devem realizar os processos de bhajan já mencionados, vivendo constantemente no Radakunda. E o verso 10, né? Parishambrita, comentário de Prabhupada, de Bhaktivinoda Thakur, né? Bom, dentre as inúmeras variedades de sadhakas que existem no mundo, o devoto de Bhagavan, que realiza bhajana enquanto reside nas margens do Siradakunda, é o melhor e o mais querido de Sri Krishna, isso é descrito nesse 10º verso. Mais queridos que os seguidores do caminho do karma são os gyanis, que estão atrás do aspecto impessoal da verdade absoluta. Mais queridos por Krishna do que todas as variedades gyanis é um devoto puro, que abandonou a tentativa de compreender a verdade absoluta através do cultivo do conhecimento. Dentre todas as variedades de devotos puros, o Premi Bhaktas, ou aqueles que amam Krishna de sobremaneira, são os mais queridos por Krishna. Dentre todas as variedades de devotos puros amorosos, as Gopis de Vraja são as mais queridas por Krishna. Dentre todas elas, Srimati Radhika é a mais querida, e seu reservatório Siradakunda é igualmente querido por ele. Portanto, a pessoa inteligente que possui suficiente mérito devocional acumulado, Sukriti, certamente irá residir nas margens do Radakunda. Em sua mente irá prestar serviço aos passatempos Sirada, Krishna dividido nas 8 partes do dia. Okay. Bom, verso 11, né? Depois de escrever as glórias naturais de Siradakunda no verso anterior, este 11º verso foi composto com a intenção de promover uma forte fé no Siradakunda, nos corações dos sadhakas. Srimati Radharani é a amante mais querida de Sri Krishna em todos os aspectos. Ela é a mais elevada que as outras amantes dele. Nas escrituras, os sábios Munis descrevem a eminência do Radakunda da mesma maneira. O Radakunda concede facilmente esse raro prema a quem se banhar em suas águas. Esse prêmio não é dificílimo só para os sadhakas obterem, mas também é difícil para ser obtido pelos prema bhaktas, como Narada. Portanto, Siradakunda é o local mais adequado para a residência daqueles que se esforçam pela perfeição no bhajana. A diva que superou a influência da matéria e alcançou sua forma espiritual perfeita como uma gopi, a Prakrita Gopi Derra, deve residir no humor de criadinha, né? De Srimati Radharani nas margens de Radakunda, transcendental na terra divina de Vraja, Prakrita Vraja, na vereda resplandecente do mestre espiritual que está situado na forma eterna, como uma amiga, Guru Rupa Shakti, de Sirada Krishna. Morando ali, a alma espiritual pura, Prakrita Diva, deve se abrigar eternamente em Harinama externamente, enquanto que internamente, na sua forma espiritualmente perfeita, como uma Gopi, deve prestar serviço a Radharani, meditando profundamente nos passatempos de Sri Krishna, divididos em 8 partes do Ashta, Kaliya, Lila, e assim que culmina o bhajan dos devotos que se abrigam aos pés de Lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Okay. Aí terminamos, né, o livro Parishambrita, né? E agora a gente vai para o Javadharma, né? Não hoje. Vou fazer mais uma sessão maior de Siddhanta aí, aproveitando, né? Siddhanta, vamos. O Siddhanta do mês aí de setembro, agosto. Vamos lá, agosto do ano passado.
Vamos pegar agosto. Bom, a psicologia moderna divide a empatia em dois grupos chamados empatia cognitiva e empatia afetiva. Uma pessoa que tem empatia cognitiva conhece o sofrimento dos outros e pode agir para ajudá-los, mas essa pessoa não sente seu sofrimento. No entanto, quem tem empatia afetiva sente o sofrimento. Assim pode-se dizer que Krishna tem cognição do sofrimento dos seres vivos, mas não o sente. Portanto, ele não concede bhakti a eles, embora instrua sobre o bhakti. Bom, lógica mundana diz que o sofrimento só poderia existir se Deus não existisse, ou se Deus fosse incapaz de remover o sofrimento, ou se, embora capaz, Deus não fosse compassivo. Nenhuma dessas opções é verdadeira. O fato é que Deus não sente diretamente a dor de um ser vivo em sofrimento. Se não fosse assim, não haveria significado para ele ser transcendental. Bom, Bhagavan transmite sua própria Swarupa Shakti na forma de Bhakti para os seus devotos. Por sua natureza constitucional, Bhagavan está direta e pessoalmente envolvido apenas com a sua Swarupa Shakti. Assim, ele reciproca diretamente apenas com os seus devotos, né? Cujo Swarupa Shakti está presente em relação àqueles cuja consciência é desviada dele. Ele permanece neutro. Isso significa que sua maneira de lidar com eles é indireta, por meio das leis impessoais da administração cósmica. As leis da natureza, incluindo a lei do karma, foram instituídas por Bhagavan para os seres vivos em geral, ou seja, para todos aqueles que não estão devocionalmente voltados para ele. Este sistema também envolve a nomeação de várias divindades para implementar e preservar a lei universal. O próprio Bhagavan não interfere pessoalmente nessas leis ou na vida dos não-devotos. Esta é a razão pela qual as pessoas muitas vezes falam de Deus como uma energia por causa do caráter impessoal da lei natural. É muito difícil para as pessoas em geral acreditarem que Deus é realmente uma pessoa. Bom, os devotos são o elo entre Bhagavan e os seres vivos condicionados, porque eles tiveram experiência do mundo material antes de alcançar Bhakti. Embora os devotos não se identificam com o sofrimento material, eles podem se lembrar de experiências passadas e assim simpatizar com a miséria dos seres condicionados, né? Jiva Goswami dá o exemplo de um sonho desagradável. Depois de acordar, a pessoa não é mais atormentada pelas imagens oníricas e as situações ameaçadoras, mas ainda pode lembrar como se sentiu, né? Assim, os devotos podem transmitir a graça que, em última análise, decorre de Bhagavan, pois não agem de forma independente, estando totalmente sintonizados com a sua verdade. Quando se diz que os devotos têm vontade independente, isso significa que eles não são governados pelas leis materiais, mas apenas por Bhakti, que é a potência intrínseca de Bhagavan. A graça de Bhagavan na forma de Bhakti é transmitida através da associação ou graça de um devoto. Se uma pessoa está livre das ofensas, então sua consideração pode ser voltada para Bhagavan meramente pela associação com um devoto. Se, no entanto, houver ofensas, um ser condicionado precisa ser especificamente agraciado por um devoto para se tornar inclinado à devoção. Bhakti não é concedido a um ser vivo condicionado diretamente por Bhagavan, apenas porque a pessoa está sofrendo materialmente. A graça de Bhagavan vem diretamente somente quando a pessoa se rende a ele com humildade, que é uma forma de Bhakti, né? Bom, o mero sofrimento não é a causa da obtenção do graça de Bhagavan. Caso contrário, ele teria libertado todos os residentes do inferno. Na adoração de Vaidhi, na adoração de Vaikunta, você vê uma adoração mais formal. Você vê muitos mantras, rituais, como Klim, Om Purnam, Irdam, Naivedyam, etc. Tudo isso é muito formal. Ou seja, eles fazem vários gestos, movimentos para indicar algo. Isso não está no âmbito da formalidade. Isso tudo está no âmbito da formalidade, no entanto, Cristo não se atrai. Por isso, ele vai se atrair pela espontaneidade,
Ou seja, que você ofereça algo com amor de uma maneira espontânea, sem muita formalidade. No caso de Parashara Muni, ele também teve um comportamento estranho, ele teve relações sexuais com a filha de um pescador, mas com isso nasce Vyasa. Então Krishna também quis mostrar algo, pois Vyasa veio e escreveu tudo o que tinha que ser escrito. Isso mostra que não é por nascimento, e sim pelas qualidades, pelo caráter que a pessoa adquire, o que ela vai poder se situar no caminho correto da espiritualidade. Então Krishna mostrou que o Varnashram pode funcionar a norma, mas o que mais importa não é o nascimento, e sim o Gunakarma, as qualidades, as próprias atividades. Quando Vishwanath Chakravarti Thakur e Jiva Goswami dão o significado do Mahamantra para o Krishna Mantra, nós não entendemos muito bem o que eles estão querendo dizer, pois o Hare significa alguma coisa no Krishna Lila, ou Krishna, outra coisa. Não entendemos muito disso porque é algo que está sendo extraído por eles de um bhava muito elevado. Então, por isso temos que realmente tentar harmonizar todas essas instruções e pensar que a gente não tem tantas qualidades para entender isso, né? Okay. Bom, é impossível que as jivas liberadas saiam Está falando que é possível, né, que as jivas liberadas saiam do Brahma Sayuja. Isso é que Sanatana Goswami no Brihad Bhagavatamrita ele fala, né? Ele não menciona nada mais, mas explica a probabilidade. O ponto básico é que ele está estabelecendo que uma diva tem uma identidade distinta mesmo em Brahma Sayuja. A diva não se torna absolutamente una com Brahman. Então, suponhamos que um Gyani que estava realizando sadhana para Brahma Sayuja desenvolve uma atração pelo Bhakti através do Bhakti Sangha. Então, conforme seu desejo anterior, ele entrará no Brahman e depois em Vaikuntha. E é como exemplo de Dhruva, o qual executou Tapassa para obter um reino, mas depois de ver Vishnu, ele perdeu o interesse nisso. Então, ele não pediu um reino, mas como esse era seu desejo inicial, ele teve que aceitar o reino depois de entrar em Vaikuntha. Vamos imaginar nossa fisiologia, no qual os rins devem segurar potássio para que o coração possa funcionar de uma maneira regulada. Ele então não pode liberar muito potássio para que a frequência cardíaca não aumente. O gás carbônico também deve ser regulado, com mais expiração, menos inspiração, algo assim. O fígado tem que digerir as coisas, então nós estamos diante de um grande milagre, um milagre do corpo humano. Isso acontece milhões de vezes por segundo, o tempo todo isso está acontecendo. Agora, se por um poder de mágica colocássemos nossa inteligência para controlar tudo isso, em 10 segundos, então, aconteceria um colapso, ou seja, morte generalizada. Toda essa consciência só pode ser possível porque Deus está por trás de tudo isso, né? Atividades piedosas, sacrifícios e caridades são ações para o chefe de família. Austeridades é para o Vanaprastha, estudo e discussão dos textos védicos é para o Brahmacharya, controle da mente e sentidos, renunciar a todos os deveres é para o sannyasi. Mahaprabhu inaugurou o Namadharma, ou seja, a religião inteira que tem como princípio fundamental o cantar do santo nome. A ciência moderna nunca aceitará a espiritualidade, mesmo que Deus venha diretamente na frente de um cientista. Este último não aceitará como Deus. Se ele o aceita como Deus, ele não é um cientista. A ciência não tem nenhum lakshana, ou definição de Deus. Então, como pode aceitá-lo? Portanto, uma discussão sobre a comprovação científica da espiritualidade é fútil, mas interessante e mentalmente revigorante. Bom, a psicologia moderna isso já foi, né? Isso já foi... Aqui, acho que já está bom. Bom, no Krishna Lila os aratis também acontece, só que de uma maneira diferente. Você não consegue enxergar. Se diz que, por exemplo, que o coração das gopis é como uma mechinha de ghee e que elas estão oferecendo isso a Krishna.
Não há desculpas para um comportamento ruim, os Shastras sempre vão nos informar isso, ou seja, os comentários sobre esse verso Apitya Sudaracharu são muito extensivos, mostrando que não é porque você se comporta de uma maneira equivocada que você vai estar protegido pelo Bhakti, por assim dizer. Então no Vraja Lila, Yashoda está castigando Krishna, está xingando a Krishna, os seus amigos pastorzinhos estão fazendo piadas com ele, eles não são desrespeitosos, mas eles brincam muito, isso de uma maneira pode parecer um desrespeito. Por exemplo, quando eles falam, ó cunhado, significa eu conheço muito bem a sua irmã, coisas que seriam inadmissíveis no contexto de uma adoração mais formal, mas no Vraja Lila, a formalidade é deixada de lado. Tudo que fazemos de uma maneira ritualística no corpo de sadhaka, isso também acontece no Krishna Lila, só que de uma maneira bem diferente, né? Quando o Brahma vê Krishna e seus amiguinhos, um colocando comida na boca do outro, ele fica muito espantado porque ele é o Brahma, ele é o Vidi Brahma. A personificação das regras e regulações, ele achou muito estranho o que estava acontecendo em Vrindavan. No verso Apitya Sudaracharu, o espírito é que um devoto exclusivo pode acidentalmente fazer algo abominável, então temos que entender que ele é um santo ainda assim, e às vezes Krishna pode fazer com que esse devoto faça algo abominável. Então nesses casos temos que glorificar esse devoto para a nossa própria purificação. E no caso das gopis, como ele havia explicado, é diferente, porque elas são, em certo sentido, adármicas o tempo todo. Elas querem o tempo todo se encontrar com Krishna. E por que são adármicas? Porque elas abandonam suas famílias, seus deveres, sociedade, para se encontrarem com um garoto no meio da floresta. Isso é puro adharma, mas deveríamos usar essa mesma metodologia para glorificar as gopis. Tá, vamos para o Bhakti, Hari Bhakti Vilas. Estamos aí no terceiro Vilasa, né? Terceiro Vilasa, texto 8. Um Brahmana que é averso aos estudos Vedas, um Brahmana que transgride a etiqueta apropriada, um Brahmana que é preguiçoso, que come na casa de pessoas pecaminosas, é punido por Jamaraj. Sendo assim, a pessoa das vezes nascida, que mantém a prática sadachara, mesmo nos locais sagrados, desejam se associar contra pessoas santas bem comportadas. Bom, princípios religiosos são nascidos o texto 15, né? Dos códigos da conduta apropriada, pessoas santas estão sempre inclinadas a seguir os códigos de conduta e seu comportamento e atividades são conhecidos como sadachara. E agora os versos seguindo. A gente segue os versos aí, onde esteja. E a gente tem agora os versinhos para decorar, para relembrar, na verdade, né? Vamos lá. Então tá, esse aqui, ó. Bom, Krishna Varna, Twishna Krishna, embora sua aparência não seja negra, ele é o mesmo Krishna, né? Ele é o mesmo Krishna. O outro seria Tadiya, se refere a Tulasi, a folha de Tulasi, né? Ei Charira Sevahoi Krishnera Bhimata. Krishna está muito ansioso para ver seu devoto servir Tulasi aos Vaishnavas Mathura e a Bhagavan. O Bhagavatam. Bom, Bhajakara Sadakara Murta Jalehoi. Qualquer bhajna sadhana que alguém tenha realizado ao longo da vida será testado na hora da morte. E aí,
Bhagavati Uttam Shlok. Assim, um serviço amoroso à suprema personalidade de Deus, o qual é louvado com canções transcendentais. Nastik, Bhakti Bhavati Nastik, é estabelecido como um fato irrevogável. Agora vamos para filosofando. Pobreza não vem da diminuição da riqueza, mas da multiplicação dos desejos. Platão. E aí o Prapanadivanamrita, né? Prapanadivanamrita. Aqui a gente está no verso 25, né? 25 é refugiar-se plenamente aos pés de lótus, ser Cristo no objetivo supremo. Algumas almas que se refugiam na poeira dos seus pés de lótus não têm nenhum desejo de alcançar o céu, o domínio universal, a posição do Senhor Brahma, soberania sobre a terra e perfeições yogas ou liberação.